Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Colossenses 3, versículos 1 ao 4. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque agora que somos salvos por Cristo Jesus, agora que o Teu Espírito habita em nós, nós podemos entendê-lo. Antes não te buscávamos, antes não te desejávamos, mas o Senhor nos trouxe para Ti. E agora nós ansiamos por Ti, ansiamos pela Tua palavra. Ó Deus, fala conosco nesta noite, fala ao nosso coração, que a Tua palavra entre profundamente no nosso ser e nos transforme de dentro para fora. Ó Deus, nós queremos ser parecidos com Teu Filho Jesus, e é a Tua palavra que nos transforma em pessoas semelhantes a Cristo. Esse é o nosso maior desejo e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste domingo e no domingo anterior, muitos dos nossos jovens fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e com certeza muitos deles estavam, apesar do nervosismo, apesar da ansiedade, estavam tranquilos para fazer a prova, estavam felizes. É um desafio grande, mas eles encararam esse desafio com alegria, porque estavam preparados para fazer a prova, haviam estudado, se preparado bem. Em contrapartida, com certeza houve muitos jovens que fizeram essa prova muito preocupados, tristes até, porque não se prepararam bem, não tinham os recursos necessários para encarar o desafio que estava diante deles. E é assim na nossa vida, em todas as questões da nossa vida, no nosso trabalho, no casamento, em casa, entre os amigos. Quando nós temos diante de nós algo para fazer, e nós temos capacidade ou estamos capacitados para fazer aquilo, nós fazemos com ânimo, com alegria, já prevendo o bom resultado depois, porque nós estamos preparados, nós temos os recursos. Em contrapartida, quando nós temos algo para fazer e não temos os recursos para isso, não sabemos fazer, não estamos capacitados, nós ficamos nervosos, nós ficamos paralisados, não conseguimos ir adiante. E aqui no texto que nós lemos, nós temos 2 grandes desafios colocados diante de nós pela palavra de Deus. Nós recebemos aqui o desafio de viver uma nova vida e de viver com uma nova esperança. Essas são as 2 ordens que nós recebemos da palavra de Deus. Mas, assim como todos os outros mandamentos das Escrituras, Deus não nos dá essas ordens sem antes nos preparar, nos capacitar para cumpri-las, para obedecê-las. Então Paulo enfatiza nesse texto que nós lemos, que nós já temos os recursos, já temos o necessário para viver uma nova vida e para viver esta vida com uma nova esperança. Nós não fomos pegos de surpresa, nós não vamos ficar paralisados diante do mandamento divino, porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós já recebemos tudo aquilo que necessitamos para obedecer à palavra de Deus. E o primeiro mandamento, a primeira instrução do apóstolo Paulo a nós é que nós vivamos uma nova vida. Nós fomos ressuscitados para uma nova vida, é o que diz os 2 primeiros versículos do texto que nós lemos. E você percebe no versículo 1 que tem uma palavrinha iniciando o versículo, a palavra portanto. Essa palavra liga o que está sendo dito aqui nos versículos 1 ao 4
ao que foi dito antes. Antes deste texto, nos versículos 16 a 23, Paulo estava combatendo falsos mestres, estava combatendo falsos ensinos que estavam ameaçando a igreja de Deus na cidade de Colossos. E aí Paulo, após combater os falsos mestres, agora ele dá a verdadeira alternativa àqueles ensinamentos. E antes deste texto, Paulo havia dito que os crentes haviam morrido para este mundo, haviam morrido com Cristo, e agora ele nos diz que nós também fomos ressuscitados. Não apenas morremos com Cristo, nós também fomos ressuscitados. E é a partir dessa perspectiva, então, que Paulo começa a mostrar aos crentes a nova vida que eles devem viver. E a forma como ele diz que nós fomos ressuscitados é curiosa, porque ele diz assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Parece que Paulo está colocando em dúvida se nós fomos ressuscitados ou não. Mas este não é o caso, porque no versículo 3 ele diz que nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo. O que Paulo está fazendo aqui é nos convocando para uma análise. Está nos perguntando o seguinte: você já ressuscitou com Cristo? Ele está nos convidando a pensar: será que eu já ressuscitei com Cristo? E se a resposta é positiva, então agora nós temos que considerar as implicações disso para a nossa vida. Se já ressuscitamos, então nós precisamos viver de acordo com esse novo status que nós temos. Somos pessoas ressurretas, então a nossa vida neste mundo tem que condizer com esse nosso novo status. Paulo disse em Colossenses 2, versículos 12 ao 13, sobre esta mesma questão, ele diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo já nos ressuscitou. Nós já estamos vivendo a vida da ressurreição. Então a nossa morte nos libertou das amarras que nos prendiam à antiga ordem, a uma criação cheia de pecado, em rebelião contra Deus. Nós morremos para este mundo de rebelião e pecado, fomos libertados das amarras que nos prendiam a ele, e a ressurreição nos ligou a um novo tipo de vida, a um tipo de vida celestial. Ao mesmo tempo em que as amarras que nos prendiam ao pecado foram cortadas, a ressurreição nos amarrou a uma nova vida, a um novo tipo de vida, um tipo de vida celestial. Então essa vida tem que ser diferente, porque a nossa vida não é mais nossa, ela é de Cristo. As prioridades da nossa vida não são mais as nossas prioridades, mas as prioridades de Cristo. Mas, irmãos, infelizmente o fato de nós já termos ressuscitado com Cristo não quer dizer que nós sejamos já perfeitos, que tudo esteja consumado, que tudo esteja completo. É por isso que Paulo dá a ordem do versículo 1: buscai as coisas lá do alto. Nós recebemos aqui a ordem de buscar viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios fornecidos pela palavra de Deus. Nós precisamos conduzir a nossa vida de forma celestial. E o que Paulo está falando aqui é de um esforço contínuo, de uma coisa que nós devemos buscar continuamente, buscar as coisas do alto continuamente, porque isso não ocorre naturalmente, não ocorre de um dia para a noite. Nós precisamos nos esforçar continuamente. E quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que nós devemos nos esforçar para conseguir esse status celestial. Ele não está dizendo que nós devemos nos esforçar para alcançar a salvação. O que ele está dizendo é: vocês já têm um status celestial, vocês já foram salvos, vocês já têm tudo o que vocês precisam.
O próximo passo agora é adequar a vida de vocês a essa nova realidade. Nós já fomos salvos, agora nós precisamos viver como salvos. E o nosso pensar e o nosso agir tem que demonstrar essa nossa realidade. E quando Paulo fala das coisas que são do alto, no versículo 1, ele não está fazendo um contraste entre coisas espirituais e coisas materiais. Ele está tratando aqui de duas formas de vida. Uma forma de vida celestial é uma vida orientada pela vontade de Deus. Como crentes, nós já estamos participando dos poderes do mundo por vir. Nós já estamos capacitados pela ressurreição de Cristo a viver de forma celestial. E agora então, os nossos alvos, as nossas ambições, toda a orientação da nossa vida deve ser direcionada pela vontade de Deus. Nós já pertencemos ao céu, irmãos. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais. O que nós precisamos agora é nos comprometer a viver de forma coerente com os valores do reino celestial. E por que nós devemos buscar as coisas que são de cima? O versículo 1 nos responde: porque é lá que Cristo vive, assentado à direita de Deus. As coisas que são de cima estão relacionadas a Cristo Jesus. E aqui Paulo faz uma referência ao Salmo 110, e de uma forma simbólica fala que Cristo está assentado em um trono que está localizado à direita de Deus. Essa linguagem é simbólica, não quer dizer que Jesus Cristo esteja num trono literal e que a mão de Deus seja uma coisa literal e Cristo está lá localizado, limitado a este espaço. O que Paulo está falando por meio destes símbolos é do governo soberano de Cristo. Ele foi exaltado à destra do Pai e ele continua nesta posição exaltada. É a mesma coisa que Paulo fala em Filipenses ao dizer: a Jesus Cristo foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo está reinando em glória. Cristo está reinando em poder, e foi por meio dele que nós somos salvos. Então, irmãos, justamente porque Cristo está nessa posição de autoridade suprema, e porque nós fomos unidos a ele, morremos com ele, ressuscitamos com ele, agora nada pode nos impedir de ter acesso à presença de Deus. Agora que nós estamos unidos a Cristo por meio da sua morte e da sua ressurreição, nada pode nos impedir de viver a nova vida, de viver uma vida baseada nas coisas que são de cima, nos princípios ensinados por Deus. O verdadeiro crescimento espiritual só vem por meio de Jesus Cristo. É somente Ele que pode nos fazer amadurecer espiritualmente. É por isso que nós precisamos buscar as coisas que são de cima. É por isso que nós precisamos buscar as coisas relacionadas a Cristo Jesus, relacionadas ao reino celestial, onde Ele está reinando. E no versículo 2, Paulo repete a ordem do versículo 1, dizendo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E geralmente quando a gente ouve a palavra pensar, nós já relacionamos apenas a conhecimento, apenas a processos mentais, mas quando Paulo usa essa palavra, ela está intimamente relacionada à forma como nós vivemos. A forma como nós pensamos define a forma como nós vivemos. A forma como nós pensamos define em que nós vamos nos esforçar. O nosso pensamento define as nossas prioridades. E é por isso que Paulo exorta a todos nós para que tenhamos uma mentalidade espiritual, uma mentalidade celestial, em vez de uma mentalidade terrena. E mais uma vez, a obediência a esta ordem requer um grande esforço, um esforço contínuo, porque nós não recebemos ou não conseguimos obter uma mente celestial da noite para o dia. É um processo que leva a vida inteira.
Nós precisamos lutar por isso constantemente. E Paulo faz aí o contraste entre as coisas que são da terra e as coisas que são do céu. E ao falar isso, ele não está dizendo que nós não podemos pensar em coisas como trabalho, esporte, comida, coisas desta vida, deste mundo. O que ele está condenando não são essas coisas. O que ele está condenando é um modo de pensar carnal, um modo de pensar que está direcionado por este mundo mau, pecaminoso. É um modo de pensar que está em rebelião contra Deus. Isso é pensar nas coisas terrenas, nas coisas que são da terra. Paulo falou sobre isso em Romanos, dizendo o seguinte: os que se inclinam para a carne cogitam, pensam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito pensam nas coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida. As coisas que são da terra referem-se a um modo de vida pecaminoso, rebelde contra Deus. As coisas que são do alto estão relacionadas a um modo de vida que agrada a Deus, que está de acordo com a vontade de Deus. Viver pensando e buscando as coisas que são de cima é antecipar o modo de vida que nós teremos na eternidade. Vejam só, o modo de vida que nós teremos na eternidade já pode ser antecipado aqui nesta terra. Já podemos viver um pouco do que nós viveremos quando estivermos para sempre com o Senhor. Isso nós alcançamos quando buscamos e pensamos nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Em Filipenses, Paulo nos mostra um exemplo de alguém que está focado nas coisas celestiais. Ele diz o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está focado nas coisas que são de cima, está buscando as coisas que estão relacionadas a Jesus Cristo. Ao contrário dele, ao contrário de Paulo, há também os falsos mestres. Ele diz o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ao contrário de Paulo, os falsos mestres estavam focados no que eles podiam ganhar neste mundo, nas coisas deste mundo, e não se lembravam que havia uma eternidade inteira adiante deles. Então Paulo nos lembra também que a nossa cidadania não está aqui na terra, está no céu. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é o céu. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, já fomos salvos por Cristo. O que nós precisamos agora? Viver de acordo com esse novo status, demonstrar isso na nossa vida. Irmãos, quando Paulo nos diz que nós não devemos pensar nas coisas que são da terra, isso não significa que nós devemos fugir do mundo. Nós não fomos chamados para escapar do mundo, nós fomos chamados para obedecer a Deus no mundo. Nós fomos chamados para demonstrar um tipo de vida celestial no nosso trabalho, na escola, na faculdade, entre os amigos, assistindo futebol. Nós fomos chamados para demonstrar um tipo de vida celestial no mercado, em todos os nossos relacionamentos, em todas as coisas que nós fazemos. Nós não fomos chamados para nos retirar do mundo, nós fomos chamados para obedecer a Deus no mundo, pensar de forma diferente, ter perspectivas diferentes acerca da vida, ter prioridades diferentes, buscar, se esforçar por coisas diferentes daquelas que as pessoas ao nosso redor estão buscando e se esforçando. Pensar de forma diferente daquela que as pessoas ao nosso redor estão pensando. Nós precisamos demonstrar essa nossa nova realidade no mundo. E é surpreendente a quantidade de vezes em que nós nos encontramos pensando da mesma forma que as outras pessoas estão pensando.
É surpreendente a quantidade de vezes em que nós percebemos que as nossas prioridades são as mesmas prioridades daqueles que não conhecem a Deus. Trabalhamos pelos mesmos motivos que as pessoas que não conhecem a Deus trabalham. Estudamos pelos mesmos motivos que as pessoas que não conhecem a Deus estudam. Muitas vezes isso acontece. Nós precisamos inserir este modo de vida celestial em todas essas questões. Precisamos trabalhar para a glória de Deus, estudar para a glória de Deus, fazer compras para a glória de Deus, assistir futebol para a glória de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de vida celestial. Nós precisamos ter essa mente de Cristo. E aí você pode se perguntar agora, como eu faço para obter essa mente celestial? Como eu faço para buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra? Isso começa com oração. Isso começa com um prostrar-se diante de Deus, pedindo a mente de Cristo. É somente o Espírito Santo de Deus que pode nos fazer pensar como Cristo. É somente o Espírito Santo de Deus que pode encher o nosso coração com o Evangelho de Jesus Cristo. É somente Ele que pode nos fazer ter uma vida marcada pelo céu. E a segunda etapa é ingerir a palavra de Deus, é se alimentar das Escrituras. São as Escrituras que transformam a nossa mente, que transformam o nosso modo de falar, que transformam o nosso modo de agir. É quando nós ingerimos as Escrituras que nós passamos a ter uma vida celestial em todos os ambientes em que nós estamos inseridos. Irmãos, nós precisamos seguir a ordem que Paulo dá aos Filipenses quando ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E diante desses grandes desafios, são grandes desafios, não nos enganemos, é difícil ter esse tipo de vida, é um grande desafio, mas nós não estamos como aqueles alunos que foram fazer a prova despreparados. Nós já temos os recursos para encarar esses desafios, nós já temos os recursos para viver esse novo tipo de vida. Nós já temos o poder para isso, e Deus nos concedeu este poder ao nos ressuscitar juntamente com Cristo. E além de falar que nós fomos ressuscitados para uma nova vida, Paulo também nos mostra nos versículos 3 a 4 que nós fomos ressuscitados para uma nova esperança. Os crentes ressuscitaram para uma nova vida e também ressuscitaram para uma nova esperança. E como nós podemos viver esta nova vida e ter esta nova esperança? Por que nós podemos fazer isso? Porque nós morremos para o nosso antigo modo de viver. E agora, como diz o versículo 3, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo falou isso em Colossenses 2:20, ao dizer: morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Em Colossenses 2:12, tendo sido sepultados juntamente com Cristo no batismo. Nós morremos para as coisas terrenas, morremos para o pecado, morremos para os principados e potestades. A morte de Cristo, irmãos, nos libertou do domínio de qualquer poder que não seja o poder de Jesus Cristo. Não estamos mais submissos ao pecado, não estamos mais submissos ao diabo, submissos aos demônios, não estamos mais submissos a um modo de vida que não agrada a Deus. Temos poder para romper com tudo isso e viver para a glória de Deus. Por quê? Porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E a nossa vida foi escondida juntamente com Cristo em Deus. E ela permanece lá. Ela permanece escondida em Deus. E ela vai continuar assim até o dia em que Jesus voltar. Nós já temos a nova vida. Ela está escondida, mas nós já temos. Nós já podemos colocar o nosso coração e a nossa mente nas coisas que são de cima. E essa é uma atitude tanto possível quanto necessária. Necessária porque a nossa união com Cristo nos libertou
Não pertencemos mais ao reino desta terra, mas sim ao reino celestial. Por isso é necessário colocar o coração e a mente nas coisas que são de cima. Essa é uma atitude possível, porque a nossa união com Cristo nos libertou da tirania dos poderes deste mundo e nos forneceu todo o poder necessário para viver a nova vida. Paulo diz em Colossenses 1, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E como nós somos capacitados a viver desta forma? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Já temos a nova vida. Já temos a nova vida. E muitas vezes os incrédulos olham para nós e não conseguem perceber esse novo tipo de vida. Às vezes nem nós mesmos conseguimos perceber esse novo tipo de vida, essa vida celestial em nós. Muitas vezes não conseguimos olhar no espelho e dizer: você está assentado nas regiões celestiais. A sua vida já está oculta com Cristo. As pessoas podem olhar para nós e nos desprezar, achar que somos fracos, que somos insignificantes, que somos tolos. As pessoas podem olhar para nós e desconhecer o que nós já somos em Cristo. Nós mesmos podemos olhar para nós e desconhecer o que nós já somos em Cristo. Mas isso, irmãos, não muda o fato de que nós estamos intimamente ligados ao Senhor de todo o universo. Isso não muda o fato de que nós estamos destinados a reinar com Cristo em glória quando Ele voltar. Nossa vida está oculta em Cristo. Nós já estamos com Ele. Nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. Todos aqueles que pertencem a Cristo, irmãos, já estão unidos a Ele, já estão escondidos com Ele. Isso quer dizer que a nossa vida está segura. Isso quer dizer que ninguém pode tocar nessa nova vida. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Quer um abrigo melhor que esse? Escondidos com Cristo, em Deus. Ninguém pode tocar a nossa vida. Ninguém pode ameaçar essa nova vida. Ninguém pode tirá-la de nós. Nós permaneceremos ocultos em Deus, escondidos, protegidos nele, até o dia em que Jesus voltar. Isso não quer dizer que nós vamos ter uma vida tranquila, uma vida sem dificuldades. Isso quer dizer que nós passaremos pelas dificuldades a salvos. Nós passaremos pelas coisas difíceis deste mundo e permaneceremos ligados a Cristo. Ninguém tirará a nossa nova vida das mãos de Cristo. Estamos protegidos. Nós já compartilhamos da vida de Cristo. Mas a coisa mais impressionante que esse texto nos diz é que, por nós já compartilharmos a vida de Cristo, nós também compartilharemos da sua glória quando Ele voltar, quando Ele aparecer em glória. Aquilo que está oculto hoje, aquilo que é secreto hoje, será plenamente revelado. Nós nos veremos como nós já somos quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. No dia da volta do Senhor, o véu que esconde a nossa nova realidade será tirado. E a nossa nova vida brilhará de forma reluzente, em glória, quando Cristo Jesus voltar. Quando Cristo Jesus morreu, nós morremos juntamente com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados juntamente com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. E quando Cristo aparecer em glória, nós apareceremos em glória juntamente com Ele.
E nós estamos tão relacionados a Cristo, irmãos, que Paulo diz no versículo 4, que Cristo é a nossa vida. É a mesma coisa que ele disse aos Filipenses, quando afirmou: para mim, o viver é Cristo. Isso é verdadeiro em relação a todos que creem em Cristo. A nossa vida, a vida de quem está unido a Cristo, é Cristo. Para nós, o viver é Cristo. Nós podemos afirmar, salvos por Jesus, nós podemos afirmar o que Paulo disse aos Gálatas, quando escreveu o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo está sentado à direita de Deus. E a nossa vida celestial está lá junto com Ele. E um dia Ele voltará a este mundo, voltará a esta terra, e neste momento ficará claro para todas as pessoas aquilo que nós já somos. Será manifestada a vida celestial que nós já temos. O dia da revelação da glória do Filho de Deus será também o dia da revelação da glória dos filhos de Deus. Nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo. Nós seremos semelhantes a Cristo. Teremos um corpo glorioso, como é o corpo de Cristo hoje. É o que João diz na sua carta, quando ele afirma o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, que Cristo é a imagem do Deus invisível. E nós descobrimos também em Gênesis que nós fomos criados à imagem de Deus. E quando o pecado entrou no mundo, essa imagem foi distorcida, quase apagada. Ainda está lá, mas está quebrada. Irmãos, quando Cristo voltar, essa imagem do Deus invisível que está nele será compartilhada conosco também. E agora a imagem de Deus que está em nós, deteriorada pelo pecado, será restaurada definitivamente, e nós seremos como o nosso Senhor Jesus Cristo é. Foi para essa esperança que Paulo dirigiu os Filipenses quando disse: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Cristo está em nós, e é por isso que nós temos a esperança da glória. Irmãos, Deus já fez tudo aquilo que é necessário. Deus já realizou tudo o que nós precisávamos. Nós já estamos salvos, já fomos ressuscitados, já estamos escondidos a salvo com Cristo em Deus, já recebemos a nova vida, nós estamos apenas esperando o retorno do nosso Rei. Nós estamos apenas esperando aquele dia em que nós seremos como Ele é. E a boa notícia em relação a tudo isso é que aquilo que Deus já realizou por meio de Jesus, garante o final da nossa história. Aquilo que Deus já fez, garante que nós seremos semelhantes a Jesus. Paulo fala aos Romanos dizendo: os que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora perceba o tempo dos verbos que Paulo usa a partir de agora. Todos no passado. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus já nos predestinou, Deus já nos chamou, Deus já nos justificou, Deus já nos glorificou. Já está garantido.
ninguém nos arrancará das mãos de Jesus. Ninguém interromperá esse processo que Deus iniciou. Fomos predestinados? Então seremos chamados. Na verdade, fomos chamados. Fomos chamados? Também fomos justificados. Fomos justificados? Então, irmãos, nós seremos sim glorificados. Nós apareceremos com Jesus em glória. Fomos chamados para essa esperança. Fomos chamados para viver de acordo com esta nova realidade. E a pergunta que eu faço para os irmãos, e que eu faço para mim também, é a seguinte: é esta a esperança que nos move? É esta a esperança que nos alegra? É esta a esperança que nos faz trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou até nos domingos? É essa esperança que nos faz viver em nossa família de acordo com princípios estabelecidos por Jesus? É essa esperança que nos alegra quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos sobrecarregados de tantas coisas desta vida? Muitas vezes a esperança que nos move é a esperança do feriado que se aproxima. Muitas vezes a esperança que nos move é a de uma promoção. Muitas vezes a esperança que nos faz acordar de manhã todo dia é uma aprovação. Mas, irmãos, apesar de tudo isso ser importante, ter o seu papel na nossa vida, o que deve nos mover, o que deve nos alegrar, nos fazer acordar todos os dias, é a esperança de que um dia nós seremos como Cristo é. Nós teremos a imagem de Deus restaurada em nós plenamente e seremos manifestados com Jesus em glória. Nós já recebemos poder para isso. Nós já fomos capacitados para viver a nova vida e para vivê-la com essa nova esperança. Tudo que nós precisamos agora é viver de forma coerente com o nosso novo status. Tudo que nós precisamos agora é buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, viver como cidadãos celestiais neste mundo. Mas apesar de muitas vezes nós não percebermos, apesar de muitas vezes as pessoas não perceberem, se nós já somos salvos realmente, Deus está trabalhando em nós. Nós somos obra de Deus. Deus está nos corrigindo, nos endireitando, nos fazendo mais parecidos com o seu Filho. Esse processo às vezes é lento, às vezes é mais demorado nuns do que noutros. Às vezes nós ficamos impacientes, querendo saber logo o resultado, querendo saber logo em que isso vai dar. Mas enquanto nós vivemos, irmãos, nós devemos sempre pensar nisso. Deus está agindo em nós. Deus está nos transformando. Deus está nos fazendo parecidos com seu Filho. E esse processo terá um fim, quando Jesus Cristo voltar a este mundo. Nós não estamos como os alunos desesperados que estão diante de uma prova sem ter estudado suficientemente, sem ter os recursos para encarar o seu desafio. Nós já temos os recursos, já temos o poder, já fomos ressuscitados, já estamos unidos a Cristo, já estamos escondidos com Ele em Deus. Podemos viver a nova vida, podemos viver com esperança. Glória a Deus.